Não, na abertura do outro vídeo eu falei que era pra criar cactos e não expectativas. O problema é que assim, eu já tentei criar cactos e eu mato todos, eu afogo eles com muita água. Então acho que eu vou ficar na disciplina mesmo, que eu me dou melhor. Vem comigo. Oi gente, eu sou Marina Almeida, professora de inglês e de literatura. Só passando para lembrar então que esse vídeo tá no formato de vlog, então é um vídeo um pouco mais informal, como se fosse um bate-papo mesmo, em que eu vou falar de algum assunto que tem a ver, claro, com literatura, humanidades ou educação, como é o caso desse aqui também. A gente fez, né, a primeira parte do vídeo, essa é a segunda parte, e a gente está falando a respeito das expectativas equivocadas que as pessoas têm a respeito da disciplina. E eu resolvi falar disso porque eu trabalho com educação. Educação é um projeto de longo prazo e eu tenho com muita frequência essa conversa com os meus alunos a respeito de disciplina, exatamente porque muitos deles não conseguem trabalhar essa parte psicológica muito bem de um projeto de longo prazo, que no caso é aprender uma língua estrangeira. E aí, no vídeo passado, eu falei com vocês que eu tinha listado, né, 6 expectativas equivocadas ou errôneas que as pessoas têm a respeito da disciplina, e a gente parou na número 3 e hoje a gente vai dar sequência com a número 4. As pessoas pensam que todos os dias da trajetória, do caminho serão lindos e eu sempre terei a sensação de estar progredindo. Vai não, amigo? Não vai não. Cara, o que acontece? Não sei se vocês já viram gráficos de perda de peso ou de ganho de massa muscular, por exemplo. Mas tanto faz. Eu vou deixar um aqui de um cara que eu sigo lá no Instagram. Eu venho acompanhando a evolução dele no ganho de massa muscular. Hoje ele é atleta, ele concorre aí nessas categorias fitness, etc. Teve um dia que ele postou o gráfico dele de ganho de massa muscular, que é muito parecido com o gráfico de perda de peso, de emagrecimento. E o gráfico, como vocês podem ver, ele é assim, ó. Ele não é uma curva linear. Então, se você sobe na balança todos os dias, você vai perceber que tem um dia que você tá com mais peso, outro dia você tá com menos peso, às vezes grama. Então, sei lá, 60,4 hoje, amanhã 61, aí depois de amanhã 61,2, depois cai para 60,9 e fica essa baguncinha. Se você anotar, por exemplo, o seu peso todo dia, se você tiver num processo desses, você vai ver que ele oscila muito. E muitas vezes você pode ter a percepção equivocada de que você não está progredindo, que o seu processo está parado ou que você está, às vezes, num panorama de retrocesso. Cara, não é assim que funciona. Exemplo, tem dia que eu tô lá com uma aluna, né, na minha aula de francês e tudo, e nossa, eu vou bem demais, eu me sinto assim, aí diz Piaf, falando maravilhosamente bem. Tem dia que é uma bosta, que eu falo mal, eu esqueço todos os verbos, eu esqueço as palavras, minha professora tem que me ajudar, porque é normal, isso não quer dizer que eu não esteja progredindo. Tem dias e dias, não tem dia que você levanta e não quer trabalhar? Porra, mesma coisa. Então tem dia que eu vou treinar a corrida e com 5 minutos eu tô pronta pra ir embora, não tô afim. Você tem que saber que isso faz parte do processo. Não serão todos os dias que a sua corrida vai te dar aquela sensação de liberdade, que você vai falar, nossa, puta merda, eu tô correndo igual a Marilson dos Santos. Não vai ser isso todo dia. Vão ter dias assim, claro, mas vão ter dias mais difíceis. Nem por isso a gente desiste. A gente vai, então, pela disciplina. Então, o que importa, na verdade, é o resultado final. Hoje eu corro 7 km, amanhã eu corro 7 km, dia de sábado a gente corre um pouquinho mais, depois você tá correndo 21. E é assim mesmo, de pouco em pouco, nem sempre a curva é assim. Normalmente ela é meio louca e tá tudo bem, o processo é esse mesmo. Vamos pra expectativa equivocada 5. As pessoas vão me elogiar porque elas vão achar super legal o que eu tô fazendo. Ô, meu bem, não vão não. Na verdade, a maioria das pessoas mete pau. Por exemplo, falando de mim, eu não falto a nenhum treino de corrida. Eu pratico yoga há 4 anos. Eu só falto se eu estiver morrendo. Eu não cancelo nem as aulas que eu dou como professora e minhas aulas de francês como aluna. É muito difícil. E eu sinto que as pessoas, na verdade, criticam a gente muito por causa disso. Eu sigo uma dieta passada pela nutricionista porque eu busco, por exemplo, performance na corrida. E aí, se você busca performance no esporte, sem dieta, é um pouco difícil. Pessoas, elas não dão conta, gente. Quando você tá alcançando suas metas e os seus objetivos, muita gente vai meter o pau. Às vezes, gente dentro de casa. Então, assim, eu sou muito criticada às vezes porque, não agora na pandemia, mas assim, Marina, vamos sair? Eu falo, não posso porque eu preciso estudar, porque eu tenho que apresentar um trabalho na faculdade, amanhã eu vou correr. Porque isso pra mim é prioridade. Quando não é, tudo bem. Mas pra mim é. Eu não me privo, obviamente, de tudo por causa de corrida, nem por causa de estudo, mas eu tenho consciência de que pra eu conseguir correr, pra eu conseguir falar o meu francês, pra eu conseguir
conseguir acabar meu doutorado, eu preciso sentar a bunda e estudar, e no caso da corrida eu preciso ir lá e correr. Se eu saio numa sexta-feira à noite e encho a cara, eu não vou conseguir correr no outro dia. E eu tô de olho na minha meta. Abro mão, então, de um prazer ali, curto prazo, para alcançar uma meta lá na frente. As pessoas criticam, então esteja preparado para receber críticas, porque as pessoas não dão conta dessa disciplina toda, não. Seja você, olho na meta e vai embora. Expectativa errônea 6. Como eu estou aprendendo a ser disciplinado, portanto serei magnificente, esplêndido, imponente, pomposo e vaidoso. Querido, não. Prepare-se para ser humilhado. E você sabe por quê? Porque o conhecimento e a disciplina te humilham, no sentido de te deixar mais humilde mesmo. O que acontece? Quando você começa a ser disciplinado, você conhece suas próprias virtudes, você sabe também das suas próprias limitações. E você fará deferência ao conhecimento, porque você sempre será submisso a ele. Quem quer aprender, gente, tem que estar ciente dessa condição. O aprendiz é sempre subordinado do conhecimento. Sempre. E pode reparar que não é coincidência que quem se julga lá, sabichão, não é nada humilde, porque são forças antagônicas. Normalmente esse cara aí, o sabichão, não sabe nada do processo de aprender, ele não conhece a humildade, porque na verdade ele se vangloria mostrando a humildade que lhe falta. Porém, normalmente quem é humilde é despretensioso, é simples, é sóbrio, no sentido de que conhece a si mesmo, não é alienado de si e é singelo. Ou seja, quando você é disciplinado, você precisará aprender uma outra virtude também, a da conformidade e a da resignação. Lembra quando Einstein dizia que por detrás da matéria sempre há algo inexplicável? Isso é humildade, gente. O cara é um gênio, mas ele sabia que ele estava submisso ao conhecimento. Existe um conceito na yoga que se chama Ahimsa, que é o primeiro yama do yoga, Sutras de Patanjali. Ele implica na expressão ativa da compaixão com os outros e consigo mesmo. A Ahimsa significa não injúria, ausência de dano. É uma pessoa, então, que é a favor da não violência, e esse é um princípio yogi. E aí eu vou dar um exemplo. Vocês já devem ter visto que na yoga existem uma série de posturas, aquelas posturas são chamadas de asanas. Eu vou dar o exemplo aqui da yoga do porquê que a gente não pode fazer igual o coleguinha. Na verdade, a gente não pode nem fazer igual o coleguinha e nem fazer igual a gente mesmo, sei lá, uma semana atrás. Não dá pra gente se comparar nem com a gente mesmo. Como eu disse anteriormente, há dias e dias. Tem dia que eu tô lá na aula de yoga e eu consigo fazer uma postura muito bem feita. Tem dia que eu vou lá e eu não consigo. É a mesma postura. Então, aconteceu alguma coisa, eu comi algo diferente, eu tive algum problema, não sei lá, no serviço. Não, nada assim, às vezes, demais aconteceu, mas naquele dia eu não consegui fazer. Então, não dá nem pra gente se comparar com a gente mesmo no passado, né? Nossa, semana passada eu fiz essa postura e agora eu não tô conseguindo fazer. Gente, tá tudo bem. O conceito de Ahimsa que eu queria dizer aqui pra vocês é o seguinte. Na yoga a gente aprende que quando a gente faz uma postura, a gente tem que dar o nosso máximo. Porém, tem uma contra-força aqui, que você não pode ser violento com você mesmo. Você tem que achar um meio termo que é só seu, porque o meu meio termo é diferente do seu, que é diferente do coleguinha. Você tem que achar, cada vez que você executa uma ação para esse seu projeto de longo prazo, um meio termo em que você se sente desafiado, mas que você não se violente. Aí é que tá a jogada. A gente vai dar o nosso máximo, mas se começou a me violentar, eu preciso frear. Aconteceu isso comigo hoje na corrida. Eu comecei a correr, eu tinha que fazer 6 quilômetros, meu batimento, não sei porquê, meu batimento cardíaco foi muito alto, muito rápido, e eu resolvi andar. Vou induzir uma asma aqui pelo exercício, eu sou asmática, e eu resolvi andar. Então eu vi que posso me desafiar? Posso, mas ali, hoje, naquele momento, eu falei, bom, eu estou começando com a violência, eu preciso parar. Não é por causa disso que eu não vou correr na quinta-feira, e isso não diminui, não rebaixa, não humilha em nada o meu processo de corrida. Então eu acordei, fui lá treinar, não foi meu melhor dia e tudo bem, beleza, de boa. Quinta-feira a gente vai lá de novo e ver qual é. Se respeite, respeite a sua história, honre a sua história e honre aquele dia. Tem dia que simplesmente não dá e tá tudo bem. Eu queria finalizar o vídeo dizendo pra vocês que a origem da palavra virtude vem da Grécia Antiga, com um termo que se chama arete, que significa excelência. O Platão, no livro 4, daquele livrão da República, definiu 4 virtudes de uma pessoa. A primeira é a temperança, depois a prudência, que é a sabedoria, a fortaleza, que significa força e coragem, e a justiça. Essas virtudes vieram depois a ficar conhecidas como virtudes cardeais. Elas também são conhecidas como virtudes cardinais ou humanas por representarem as virtudes centrais do ser humano. O Aristóteles, que
foi aluno de Platão, definiu uma lista maior e dividiu-a em dois tipos de virtudes, as morais e as intelectuais. As virtudes morais dizem respeito ao caráter e as intelectuais à sabedoria. Vou citar uma frase aqui. Porquanto dizemos que algumas virtudes são intelectuais e outras morais, entre as primeiras temos a sabedoria filosófica, a compreensão, a sabedoria prática, e entre as segundas, por exemplo, a liberalidade e a temperança. Com efeito, ao falar do caráter de um homem, nós não dizemos que ele é sábio ou que possui entendimento, mas que ele é calmo, temperante. E, no entanto, nós louvamos também o sábio, referindo-nos ao hábito. E aos hábitos dignos de louvor, chamamos virtudes. E também o Aristóteles, no seu livro Ética a Nicômaco, no livro 1, vem da obra dele, na verdade, né, esse famoso dizer que a virtude está no meio. Tem a ver com aquele conceito de ahimsa que eu acabei de falar com vocês. Então, essa é uma contribuição central na sua obra, né, que apresenta, então, a virtude como o meio termo entre o excesso e a falta. A coragem, ela é o meio termo entre a covardia e a temeridade, que é o excesso de ousadia. Então, o centro, a coragem, é considerado a virtude, e os extremos, que são a covardia e a temeridade, são considerados vícios. E aí ele diz, abre aspas, a virtude é, pois, uma disposição de caráter, relacionada com a escolha e consistente numa mediania, isto é, a mediania relativa a nós, a qual é determinada por um princípio racional próprio do homem, dotado de sabedoria prática, e é um meio termo entre dois vícios, um por excesso e o outro por falta. Então é isso, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse bate-papo. Gente, muito obrigada, então, dê o seu like se você gostou, dê o seu dislike se você não gostou, deixe aqui suas sugestões, suas críticas, e também se você quiser deixar uma pauta aqui pro canal, vai ser ótimo, tá? Então um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, até a próxima!